Fala, gente boa! Bom, agora, né, eu começarei a desvendar um mistério, um novo mistério que está atormentando a humanidade. Afinal de contas, quem foi Pedro Lobo, né? Bom, o Pedro José de Souza Lobo foi esse senhor aqui, ó. Tá? Só um instante. Era esse cara aqui, ó. Esse bigodudo aqui, ó. Né? Esse bigodudo aqui foi o famoso Pedro José de Souza Lobo, né? Mas afinal de contas, quem foi ele, né? Quem foi o bigodudo aqui, né? Bom, o bigodudo aqui, tá? Ele nasceu em 26 de junho de 1840 em Desterro. Desterro, com certeza todos vocês já sabem que Desterro é a atual Florianópolis, né? Embora ele tenha nascido em Florianópolis, em Desterro, né? Ou melhor dizendo, a família do nosso amigo Bigodudo, né? O Pedro Bigodudo, o Pedro Bigode, né? O popular Pedro Bigode, a família dele era uma família natural de Laguna e praticamente essa família do Pedro Lobo era uma família de militares e de políticos, né? Então ele já nasceu com a política no sangue, vamos dizer assim, né? O Pedro Lobo ele se casou, né, com a Teresa, a Adelaide Flora Caldeira de Andrada, né? Esse era o nome completo da primeira esposa dele. E ele se casou também, veio a se casar mais uma vez com a Teresa, até farei aqui o uso aqui da minha colinha, né? Com a Teresa Gertrudes, né? Então ele foi casado duas vezes, a primeira com a Adelaide e a segunda com a Teresa Gertrudes, né? Com a Teresa Gertrudes, com a Teresa, o nosso amigo Pedro Bigode, ele não teve filhos. Mas com a Adelaide, né, o cara caprichou, né? O cara mandou ver, literalmente, né? Ele e a nossa amiga Adelaide, né, Adelaide Flora, eles tiveram 13 filhos. Como era mais do que comum lá antigamente, né? Bem antigamente. Bom, o Pedro Lobo, ele era militar, né? Ele seguiu uma tradição da família, né? Ele se tornou militar. Ele estudou no Colégio Militar do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, e ele se tornou um agrimensor, ou seja, ele era o profissional que fazia a demarcação dos lotes de terreno, né? E além de ser militar, de ser um agrimensor militar, melhor dizendo, o Pedro Lobo, ele se tornou um advogado, né? O Pedro Lobo, ele acabou em 1872, aos 32 anos de idade, ele acabou se mudando para Joinville, né? E aqui em Joinville, ele continuou continuou a seguir a carreira militar. Aqui em Joinville, ele se tornou comandante da guarda da Força de Reserva da Guarda Nacional. Inclusive, eu já havia explicado, até em vídeos anteriores, que de 1831 até 1922 havia uma corporação que era uma corporação paralela ao Exército Brasileiro, que era a Guarda Nacional. Bom, a Guarda Nacional ela era comandada pelos chefes políticos, né, regionais. Inclusive aquele termo coronel nós usamos, né, para se referir aos manda-chuvas, aos todos poderosos locais, ele vem justamente dessa época. As pessoas mais ricas e influentes da cidade, de cada região, elas acabavam recebendo essa patente de coronel da Guarda Nacional, né? Em certa época, a Guarda Nacional ela se tornou até mais importante do que o próprio Exército brasileiro, principalmente até por volta de 1930, até por volta de 1918, mais ou menos, a Guarda Nacional chegou a ter mais importância até do que o próprio Exército Brasileiro, né? Repetindo o que eu tinha dito ainda há pouco, né? E, bom, voltando, né, ao nosso amigo Pedro Lobo, o famoso Pedro Bigode, né? Eu tinha dito que ele, além de ser militar, né, ele foi advogado. Bom, o curioso é que ele jamais fez faculdade de direito, né? Ele era um rábula. Um rábula, para quem não sabe, é aquela pessoa que exerce a advocacia
sem ter uma formação superior, né, nessa área, sem ter uma formação nessa área. E esse foi o caso do Pedro Lobo. O Pedro Lobo, inclusive, ele chegou a ser juiz, juiz de direito de 1880 até 1891 e foi chefe delegado em 1894, né? E ele também, e a partir de 1896 ele foi o responsável, né, pelas demarcações e pela legitimação das sesmarias. Isso tanto em Joinville quanto em São Bento, né? Para quem não sabe, as sesmarias eram aqueles lotes de terra, aquelas terras que a coroa portuguesa concedia, né? Inclusive, né, como é mais do que sabido, muito antes da fundação oficial de Joinville, na região de Joinville já existiam várias sesmarias, né? Bom, voltando ao nosso amigo Pedro Bigode, né, o Pedro Lobo, ele também chegou a ser diretor adjunto da Estrada Dona Francisca. A Estrada Dona Francisca, para quem não sabe, é a atual rodovia estadual SC 418, é aquela estrada que vai em direção ao Planalto Norte, que sobe a serra e vai em direção ao Planalto Norte, né? Bom, resumidamente, esse foi o nosso amigo Pedro Bigode, né? O Pedro José de Souza Lobo, esse era o nome completo dele, né? Ele acabou falecendo em 21 de fevereiro de 1905, né? Eu já estava me esquecendo, o Pedro Lobo, ele foi 2 vezes vereador de Joinville, a primeira de 1887 até 1890, e a segunda passagem dele como vereador foi no período entre 1895 e 1899. O Pedro Lobo, ele foi 2 vezes deputado provincial. O deputado provincial seria equivalente hoje a um deputado estadual. A primeira entre 1868 e 1869 e a segunda entre 1880 e 1881. E o Pedro Lobo ele também viria a ser deputado estadual no período até fazendo uso aqui da minha cola, né? Só um instante. O último mandato dele como deputado estadual foi entre 1898 e 1900. Então ele foi 2 vezes vereador e 3 vezes deputado estadual. Esse é o Pedro Lobo, obviamente, né? Resumidamente, essa seria a vida, né? Essa seria um pouco da história do Pedro Lobo. Hoje, o nome de rua Pedro José de Souza Lobo, popular Pedro Bigode, né? Um manezinho da ilha, né? Que na época não era Florianópolis, ainda era Desterro, né? Bom, deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma coisa. Sim. O pai da primeira esposa do Pedro Lobo, né? Que era a Adelaide Flora Caldeira de Andrade, o pai dela, né, que era o José Bonifácio Caldeira de Andrada, ele foi 9 vezes deputado provincial no período entre 1842 e 1870, né? E além de ter sido deputado, 9 vezes deputado, ele também era militar e comerciante em Desterro, né? Então, sobre o Pedro Lobo, seria isso, tá? Sim. Vocês devem estar se perguntando, existe a rua Mário Lobo, né? E a rua Marinho Lobo, né? Bom, a rua Mário Lobo, não. Eu farei o seguinte, eu explicarei essa história, eu direi quem foi Mário Lobo no vídeo seguinte. Então, o mistério continua, tá? Então, um novo mistério, agora uma nova pergunta, né? Que a humanidade está fazendo, né? De maneira angustiada e apreensiva, né? Quem foi Mário Lobo? Então, eu desvendarei esse novo mistério no próximo vídeo. Então, até lá, beleza?